Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 17 a 20. Os 72 voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em virtude do teu nome. Ele disse-lhes: Eu via Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dei poder de caminhar impunemente sobre serpentes e escorpiões, e de vencer toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos maus vos estão sujeitos, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Palavra da salvação. Comentário Lucas 10, de 17 a 20. São Cirilo. Acima foi dito que o Senhor enviou os discípulos após marcá-los com a graça do Espírito Santo. E uma vez que foram feitos ministros da pregação, receberam o comando sobre os espíritos imundos. Voltando agora, confessam o poder daquele que os honrou. Daí que esteja dito. Os 72 voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em virtude do teu nome. Com efeito, parece que se alegravam mais de ser autores de milagres do que de ser ministros da pregação. Melhor, porém, era se alegrassem pelos que capturaram para a fé, como chama Paulo aos que ele mesmo convertera. Minha alegria e minha coroa. Filipenses 4:1. Ou ainda, eu via Satanás cair do céu como um raio, isto é, cair do mais alto poder à extrema fraqueza. Pois, antes da vinda do Salvador, submetera a si o mundo inteiro e era por todos cultuado. Mas quando a palavra unigênita de Deus desceu do céu, despencou como um raio, porque é pisoteado pelos que adoram Cristo. Por isso segue: Eis que vos dei poder de pisar sobre serpentes e escorpiões. Mas por que, Senhor, não permites que nos alegremos das honras por ti conferidas, se está escrito: Em teu nome se regozijam sempre, Salmo 88, 17? É que o Senhor quer elevá-los a uma alegria ainda maior. Por isso acrescenta: Mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Comentário Lucas 10, de 17 a 20. São Beda. Não diz, vejo agora, mas via o diabo, antes, no momento em que despencou. A comparação com o raio dá a entender ou que o diabo caiu com ímpeto desde o alto dos céus até as mais baixas profundezas, ou que mesmo depois de sua queda, ele se disfarça ainda de anjo da luz. Isto é, Cristo dá aos discípulos o poder de expulsar dos corpos possessos todo tipo de espíritos imundos, e acrescenta, falando dos próprios discípulos: E nada vos fará dano. É possível ainda tomar essa parte ao pé da letra, pois Paulo, investido pela víbora, não sofreu nenhum mal. Atos 28. João, depois de tomar veneno, não recebe prejuízo. A diferença entre as serpentes, que inoculam veneno com as presas, e os escorpiões, que usam para o mesmo fim a cauda, é que as serpentes representam os que praticam a violência às claras, e os escorpiões, os que preparam emboscadas, sejam homens ou demônios. Ou ainda, as serpentes são os que atravancam os primeiros passos das virtudes com o veneno da falsa opinião. Os escorpiões, os que tentam perverter no fim do caminho as virtudes consumadas. Nosso Senhor proíbe os discípulos, uma vez que são carne, de alegrar-se da submissão dos espíritos, porque a expulsão dos espíritos, assim como realizar outros prodígios, às vezes não é mérito daquele que a opera. É a invocação do nome de Cristo que produz isto, para a condenação daqueles que o invocam
ou para o proveito daqueles que o veem e ouvem. É como se dissesse: não convém que vos alegreis da humilhação dos demônios, mas da própria elevação. E nós devemos entender essas palavras em sentido salutar, que as obras dos homens, ou sejam, celestes ou terrenas, escrevem seus nomes com todas as letras na memória de Deus e os gravam ali eternamente. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 21 a 22. Naquela mesma hora, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e aos prudentes, e as revelaste aos pequeninos. Assim é, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Comentário Lucas 10, 21 a 22, Santo Ambrósio. Por fim, desvela o mistério celestial, graças ao qual aprouve a Deus revelar aos pequeninos, mais do que aos prudentes deste mundo, a sua graça. Por isso segue: porque escondeste essas coisas aos sábios e aos prudentes, e as revelaste aos pequeninos. Ou por pequenino entendamos aquele que não sabe se exaltar nem gabar sua prudência com discursos floridos, como fazem em sua maior parte os fariseus. Ou ainda, nas palavras todas as coisas, reconheces o Filho como onipotente, não um filho bastardo do Pai. Nas palavras me foram entregues, confessas que é ele o Filho, a quem pertence o direito sobre todas as coisas por natureza e não por doação da graça. Ao dizer que todas as coisas lhe foram entregues pelo Pai, sobre até a própria glória e excelência, mostrando como não está em nada abaixo do Pai. Daí que acrescente: e ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho. Com efeito, a mente da criatura não é capaz de abarcar a medida da substância divina, que está acima de todo o intelecto, e cuja formosura transcende todo o pensamento. Mas o que seja a natureza divina, ela mesma o sabe. O Pai, portanto, por sua própria substância, conhece o Filho, e o Filho, por sua própria substância, conhece o Pai, sem que interponha a menor diferença quanto à natureza da divindade. Com efeito, cremos que Deus existe, o que, porém, ele seja, isto é, incompreensível. Ora, se o Filho foi criado, como poderia ser o único a conhecer o Pai, ou como seria o Pai o único a conhecê-lo? Afinal, conhecer a natureza divina é impossível a qualquer criatura. Porém, conhecer o que seja qualquer uma das coisas criadas, isto não transcende todo o intelecto, embora esteja acima dos nossos sentidos. Para que saibas que, tal como o Filho revela o Pai a quem quiser, do mesmo modo o Pai revela a quem quiser o Filho. Escuta o que diz o Senhor. Bem-aventurado és Simão Barjona, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 17. Comentário Lucas 10, de 21 a 22, Santo Atanásio. Sabemos que muitas vezes o Salvador se expressa como homem. Com efeito, a sua divindade está ligada à humanidade. Mas não deves, por causa do revestimento corpóreo, ignorar que ele é Deus. Mas os que respondem nesse ponto, os que pretendem que exista uma substância do mal, e criam para si um Deus diverso do verdadeiro Pai de Cristo, dizendo que não foi gerado esse Criador do mal
e príncipe da iniquidade, além de criador da máquina do mundo? Porém, diz o Senhor, dando assentimento às palavras de Moisés: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Os seguidores de Ario, compreendendo mal estas palavras, deliram a respeito do Senhor e dizem: se todas as coisas lhe foram dadas, isto é, se lhe foi dado domínio sobre a criatura, houve um tempo em que não as possuía, e, portanto, não é da substância do Pai, pois, se fosse, não precisaria receber coisa nenhuma. Ora, disto podemos melhor depreender a loucura deles, pois se a criação, antes de ser entregue ao Verbo, estava vazia dele, como se hão de salvar as palavras do apóstolo: todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1,17. Ademais, se a criatura lhe foi entregue por inteiro assim que foi criada, não foi preciso entregar-lhe coisa nenhuma. Afinal, todas as coisas foram feitas por ele. João 7. Ao dizer, portanto, que todas as coisas lhe foram entregues, não se refere ao domínio sobre a criatura, mas sim à obra da encarnação. Pois depois que o homem pecou, todas as coisas entraram em desordem, e foi para restaurar tudo que o Verbo se fez carne. Logo, se todas as coisas lhe foram dadas, não é porque carecesse de poder, mas para que pudesse, como Salvador, corrigi-las todas. Desta forma, assim como no princípio todas as coisas foram introduzidas no ser por meio do Verbo, do mesmo modo, com a encarnação do Verbo, todas as coisas foram por ele restauradas. É bem sabido que os arianos se opõem a essas palavras do Senhor ao dizerem que o Pai não é visto pelo Filho. Mas salta aos olhos a loucura deles. Afinal, se o Verbo não se conhece a si mesmo, como pode dar aos outros o conhecimento do Pai e de si? Pois segue: e aquele a quem o Filho quiser revelar. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 23 a 24. Depois, tendo-se voltado para seus discípulos, disse: Ditosos os olhos que veem o que vós vedes, porque eu vos afirmo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Comentário Lucas 10, de 23 a 24, São Cirilo. Nosso Senhor se volta a eles porque, rejeitando judeus, que são surdos, portam a mente cega e se negam a enxergar. Entrega-se inteiro aos que o amam e declara bem-aventurados os olhos que veem o que eles viam antes de todos os outros. Convém advertir que ver aqui não significa o ato dos olhos, mas o revigoramento da mente por meio dos benefícios a ela prestados. É como quando alguém diz: este viu bons tempos, isto é, alegrou-se com bons tempos, conforme aquela passagem, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Salmo 127, 5. Com efeito, muitos judeus viram Cristo produzir feitos divinos, isto é, viram com a visão do corpo, mas nem a todos se aplicam essas palavras de bem-aventurança, pois não creram, nem tampouco viram a glória de Deus com os olhos da mente. Os nossos olhos, portanto, são ditosos ou bem-aventurados, quando vemos com a fé o Verbo feito carne por nós, imprimindo sobre nós a formosura da sua divindade, para nos tornar conformes a si por meio da santificação e da justiça. Salmo 69. Salva-me, Deus, pois a água me chega ao pescoço.
Eu me afundo num lodo profundo e não posso firmar o pé. Entrei em águas profundas e a corrente me arrasta. Estou cansado de gritar. Tenho a garganta rouca. Meus olhos se turvam de tanto aguardar por Deus. São mais que os cabelos da cabeça os que me odeiam sem motivo. São mais fortes que meus ossos, meus mentirosos inimigos. O que não roubei, deveria eu devolver? Deus meu, tu conheces minha ignorância. Minhas culpas não se ocultam a ti. Não fiquem frustrados por minha causa os que esperam em ti, Senhor dos exércitos. Não se envergonhem por minha causa os que te buscam, Deus de Israel. Pois por ti aguentei injúrias, a vergonha cobriu meu rosto. Sou um estranho para meus irmãos, um estrangeiro para os filhos de minha mãe. Porque o zelo por teu templo me devora, e as afrontas com que te afrontam caem sobre mim. Quando me aflijo com jejuns, caçoam de mim. Quando me visto com um pano de saco, riem de mim. Sentados à porta cochicham, enquanto bebem vinho fazem piadas de mim. Mas minha súplica vai a ti, Senhor, no momento propício. Por tua grande lealdade, responde-me, Deus, com tua fidelidade salvadora. Arranca-me do lodo, que eu não afunde. Livra-me dos que me detestam e das águas sem fundo. A corrente não me arraste, não me trague o redemoinho, o buraco não se feche sobre mim. Responde-me, Senhor, com tua insigne lealdade. Por tua grande compaixão, volta-te para mim. Não escondas o rosto ao teu servo, pois estou em perigo. Responde-me logo. Aproxima-te de mim, resgata-me, livra-me de meus inimigos. Tu conheces a afronta contra mim, minha vergonha e desonra. À tua vista estão os que me perseguem. A afronta me destroça o coração e desfaleço. Espero compaixão e nada. Consoladores, mas não os encontro. Puseram-me veneno na comida, e em minha sede me deram vinagre. Que sua mesa se torne uma armadilha, e seus banquetes um laço. Que seus olhos se apaguem e não vejam. Faze que suas costas fraquejem. Descarrega sobre eles o teu furor. O incêndio de tua ira os alcance. Que suas terras se tornem um deserto, e ninguém habite suas tendas. Porque perseguem aquele que tu feriste, e contam as chagas daquele que laceraste. Atribui-lhes delito por delito, que não gozem de teu indulto. Sejam apagados do registro dos vivos, não sejam inscritos com os honrados. Mas a mim, pobre e ferido, tua salvação, Deus, me levantará. Louvarei o nome de Deus com cantos, com ação de graças te engrandecerei. Isso agradará a Deus mais que um touro, que um bezerro com chifres e casco fendido. Olhai-o, humildes, e alegrai-vos. Vós que buscai a Deus, recuperai o ânimo, pois o Senhor escuta os pobres e não despreza seus cativos. Louvem-no o céu e a terra, os mares e tudo o que neles se move. Pois Deus salvará Sião e reconstruirá os povoados de Judá. E eles aí habitarão e a possuirão. A estirpe de seus servos a receberá em herança. Os que amam seu nome nela viverão. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 69, por Luiz Alonso. Vários versículos do Salmo 69 são citados ou há alusão a eles no Novo Testamento. Versículo 5. Assim se cumpre o dito que está escrito em sua lei. Odiaram-se sem razão. João 15, 25. Versículo 10a. Os seus discípulos se recordaram de que estava escrito:
O zelo de tua casa me devorará. João 2,17. Versículo 10b. Tampouco o Messias buscou sua própria satisfação. Ao contrário, como diz a Escritura, as afrontas com que te afrontavam caíram sobre mim. Romanos 15:3. Versículo 13. Por alusão nas burlas do pretório. Mateus 27, de 27 a 30. Versículo 22. O vinagre, talvez por alusão em Mateus 27, 34 e Marcos 15, 23. Versículos 23s. Sobre a cegueira de Israel. Davi disse: que sua mesa lhe sirva de armadilha e laço, de tropeço e castigo, que seus olhos se obnubilem e não vejam, faz que suas costas estejam sempre encurvadas. Romanos 11:9. Versículo 26. Com efeito está escrito no livro dos Salmos, que sua herdade fica deserta e não haja ninguém que habite nela, e que seu cargo seja ocupado por outro. Referido a Judas. Atos 1:20, com a última frase tomada do Salmo 109:8. Versículo 29. O registro dos vivos mencionado em Filipenses 4:3, Apocalipse 3:5 e 13:8. Com todos esses dados, os padres podem orientar o Salmo para a paixão de Cristo. Livro de Baruque, capítulo 4. É o livro dos preceitos de Deus, a lei da validade eterna. Os que a guardarem viverão, os que a abandonarem morrerão. Volta-te, Jacó, para recebê-la, caminha na claridade do seu resplendor. Não entregues a outros a tua glória, nem tua dignidade a um povo estrangeiro. Felizes somos nós, Israel, que conhecemos o que agrada ao Senhor. Ânimo, povo meu, que trazes o nome de Israel. Eles vos venderam aos gentios, mas não para serdes aniquilados. Por causa da cólera de Deus contra vós, eles vos entregaram a vossos inimigos, porque irritastes vosso Criador, sacrificando a demônios e não a Deus. Vós vos esquecestes do Senhor eterno, que vos havia criado, e afligistes Jerusalém, que vos sustentou. Quando ela viu que o castigo de Deus vos atingia, disse: escutai, vizinhas de Sião. Deus me enviou um sofrimento terrível. Vi como o Eterno desterrava meus filhos e filhas. Eu os criei com alegria e me despedi com lágrimas de dor. Que ninguém se alegre vendo esta viúva abandonada por todos. Se estou deserta, é por causa dos pecados de meus filhos, que se afastaram da lei de Deus. Não fizeram caso de suas ordens, nem seguiram o caminho de seus preceitos. Não pisaram fielmente a senda de sua instrução. E se aproximem as vizinhas de Sião. Recordem que o Eterno levou cativos meus filhos e filhas. Enviou-lhes um povo distante, povo cruel e de língua estranha, que não respeitava os anciãos, nem sentia piedade pelas crianças. Arrebataram da viúva seus filhos queridos, deixaram-na só e sem filhas. E eu, o que posso fazer por vós? Só aquele que vos enviou tais desgraças vos livrará do poder inimigo. Parti, filhos, parti, enquanto eu fico sozinha. Tirei a veste da paz, vesti o pano de saco do suplicante. Gritarei ao Eterno toda a minha vida. Ânimo, filhos, clamai a Deus, para que vos livre do poder inimigo. Eu espero que o Eterno vos salve. O Santo já me enche de alegria, porque muito em breve o Eterno, vosso Salvador, terá misericórdia de vós. Se vos expulsou entre luto e prantos, Deus mesmo vos devolverá a mim, com júbilo e alegria sem fim. Como há pouco as vizinhas de Sião
vos viram partir cativos, também logo verão a salvação que Deus vos concede, acompanhada de grande glória e do esplendor do Eterno. Filhos, suportai com integridade o castigo que Deus vos enviou. Se teus inimigos te alcançaram, logo verás a perdição deles, e porás o pé sobre o pescoço deles. Meus filhos mimados percorreram caminhos ásperos. O inimigo os roubou como um rebanho. Ânimo, filhos, gritai a Deus, pois aquele que vos castigou se lembrará de vós. Se um dia insististes em distanciar-vos de Deus, voltai a buscá-lo com redobrado empenho. Aquele que vos mandou as desgraças vos mandará o gozo eterno de vossa salvação. Ânimo, Jerusalém! Aquele que te deu o seu nome te consola. Malditos os que te fizeram mal e se alegraram com tua queda. Malditas as cidades que escravizaram seus filhos. Maldita a cidade que os aceitou. Assim como se alegrou com tua queda e desfrutou de tua ruína, chorará a sua própria desolação. Eu lhe tirarei a população da qual se orgulha, e sua arrogância se converterá em luto. O Eterno lhe enviará um fogo que arderá muitos dias, e nela habitarão por longos anos os demônios. Olha para o Oriente, Jerusalém. Contempla a felicidade que Deus te envia. Já chegam alegres os filhos que viste partir, reunidos pela palavra do Santo, no Oriente e no Ocidente. Já chegam alegres e dando glória a Deus. Palavra do Senhor.